Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor, não sei se eu conheci todos vocês. Hoje eu vou dar uma aula sobre programação dinâmica e é bom que vocês tenham uma base legal de recursão. Que a gente vai retomar alguns conceitos e expandir como você resolve problemas de forma recursiva. E eu queria começar primeiro falando que programação dinâmica é o nome bait. É um nome que não tem nada a ver com a técnica. O que a gente vai realmente fazer hoje a gente vai retomar alguns conceitos de recursão de uma das aulas anteriores do Camp, e a gente vai expandir um pouco em cima para conseguir melhorar o tempo de execução de problemas que são resolvidos de forma recursiva. É isso que a gente vai fazer hoje. Programação dinâmica é só o nome bonito que a galera gosta de chamar os tipos de problema que a gente resolve com essa ideia. E antes de a gente começar a falar de PD, lembrassem um pouquinho do Fibonacci, que é o primeiro exemplo recursivo que a gente resolve. Fibonacci de um número era definido recursivamente, né? Você tinha um caso base, que ele dava 1 para x menor ou igual a 1. Caso contrário, você calculava ele como uma soma dos dois Fibonacci anteriores, né? Certo. Alguém tem alguma ideia do quanto que a gente gasta de memória e de tempo para calcular o Fibonacci do jeito simples com recursão? Chegaram a comentar isso na aula do Camp? Beleza. Eu vou desenhar a árvore de recursão quando a gente chama Fibonacci para 5. E dá para ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Tá, a gente quer calcular Fibonacci 5. Eu não estou em nenhum caso base. Então eu vou chamar recursivo para 4 e para 3. Esse 4 vai expandir para 3 e para 2. Eu vou ter 2 e 1 que são casos base, então eu paro as chamadas recursivas aqui. 2 é um caso base também. E sobe. O que está acontecendo no fim das contas é que você está empilhando chamadas de função, né? Ah, eu quero calcular o 5, só que as dependências do 5 são 4 e 3. Eu tenho que calcular eles, né? Beleza. Vou descer aqui no Fibonacci do 4. Ele tem que calcular o 3 e o 2. Desci para cá, ele vai chamar o 3 primeiro. Aí ele chama o 2. Calculou, ele tem metade da informação, volta, pega o 1 e vai subindo, né? Vai calculando as dependências dele e vai explorando a árvore. No momento que eu tenho mais coisas na minha pilha de recursão, eu empilhei exatamente n caras para calcular Fibonacci de n, né? Eu estava no 5, depois eu empilhei o 4, 3 e 2. Na verdade, n-1, né? Mas é mais ou menos ordem n, porque você vai acabar chegando numa folha. Beleza. E aí, onde a gente quer chegar com isso? Eu queria ter alguma estimativa do número de chamadas de função do Fibonacci que eu vou fazer para calcular ele no total. Porque se a gente for lembrar do código do Fibonacci quando a gente coda, é só um A. Se x é igual a 1 ou x é igual a 2, eu retorno 1. Se não, eu retorno o Fibonacci de x menos 1, mas Fibonacci de x menos 2. Tá aí, tranquilo? A cada chamada de função, eu só estou fazendo um trabalho constante. É uma soma de dois valores. Então, a complexidade de tempo ela está dependendo de quantas vezes eu vou chamar o Fibonacci nessa história, né? Certo. A gente pode tentar dar uma estimada com o seguinte. Vou falar que g de x é a quantidade de chamadas de funções de Fibonacci que eu vou usar para calcular a Fibonacci de x. Se eu não estou numa folha da recursão, eu preciso expandir a árvore, né? E quando eu for expandir a árvore, eu vou ter que fazer todas as chamadas recursivas do Fibonacci de x menos 1 e todas as chamadas recursivas do Fibonacci de x menos 2. Então eu posso escrever que eu vou fazer g de x menos 1 mais g de x menos 2 chamadas recursivas, né? Só que a gente sabe que o Fibonacci de x menos 1 é maior do que o Fibonacci de x menos 2, né? Então eu posso ter uma estimativa. Eu sei que o g de x vai ser maior ou igual a 2 vezes o g de x menos 2. E eu posso ir expandindo esse negócio, né? Isso aqui também vai ser maior ou igual a 4 vezes o g de x menos 4. E assim vai. Vai ter uma hora que eu vou chegar no caso base do Fibonacci. E quantas vezes eu expandi o 2? Isso aí vai dar mais ou menos 2 elevado a x sobre 2, né? Algo nessa ordem. Então eu estou te dando um lower bound da complexidade temporal do Fibonacci. Ele com certeza é mais do que isso, mas dá para saber que pelo menos eu estou gastando tempo exponencial para calcular ele da forma ingênua, né? E é bom a gente pensar no porquê que isso acontece.
eu vou expandir um pouquinho mais a árvore do Fibonacci, que vai ficar um pouco mais claro do porquê que a gente está gastando tanto tempo para calcular esse negócio. A Fibonacci de 6, a gente vai chamar a Fibonacci de 5, a Fibonacci de 4, o 5 vai chamar o 4 e o 3, o 4 vai chamar o 3 e o 2, o 3 vai chamar o 2 e o 1, parou aqui porque eu estou nos casos base, parou aqui porque eu não estou no caso base, aqui chama 2 e 1 e para também, chamou 3, chamou 2, esse cara é uma base, parei, e o 3 chamou 2 e 1. Beleza, essa é a árvore de recursão para o Fibonacci de 6. Só que repara que eu estou fazendo chamadas redundantes, né? Olha, para esse ramo aqui, eu estou chamando o Fibonacci de 4 e estou calculando essa rinca de gente uma vez, beleza. Só que aí eu vou voltar nesse ramo aqui, eu vou calcular a mesma coisa de novo. Isso para o ramo do 4, né? Se eu for ver o ramo do 3 na recursão do Fibonacci, eu tenho esse cara aqui, eu tenho esse cara aqui e eu tenho esse cara aqui. Então, o que está acontecendo no fim das contas para a gente perder tanto tempo para calcular o Fibonacci de forma recursiva é que eu não estou aproveitando o fato que eu já vi esses caras, eu já sei a resposta deles e eu estou recalculando toda hora. É nisso que a gente está perdendo performance. E qual é a ideia da programação dinâmica? Geralmente, quando a gente resolve um problema recursivo, a gente define o estado do problema, né? Fibonacci, no caso, Fibonacci de 6, ele vai chamar o Fibonacci de 5 e o Fibonacci de 4, que é o mesmo problema calculado para uma instância menor, né? A gente chama isso de um subproblema. E beleza. A PD, em essência, eu vou colocar memória na minha recursão. Eu vou guardar todos esses estados dos quais o estado grande depende, porque na hora que eu for chamar ele de novo, eu não preciso explorar a árvore de recursão. Eu vou ter esse valor guardado na memória, e ao invés de fazer todas essas chamadas recursivas, eu só retorno o que está guardado em O de 1. Faz sentido? Eu queria só rodar o código do Fibonacci normal, para vocês terem uma ideia do quanto isso impacta. Oh, caralho. Só um segundo. Você tem a senha fácil disso aí? Maratona 01? Você quer a senha desse Maratona 01? Ou qualquer senha basta? Qualquer uma. Quer dizer, preciso ser os 01, na verdade, porque eu tenho coisa aberta. Beitado pelo protetor de tela, puta que pariu. Tá cortando? Como assim? Ah, você achou aí também? Ah, consegui também. 172.585. Suave. Bom, eu vou primeiro implementar o Fibonacci normal, com as chamadas recursivas ingênuas. Vou dar para algumas entradas. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente coda em geral, problemas de programação dinâmica, que eles têm mais ou menos a mesma cara de código para todas as vezes que a gente for codar. Então, beleza. Esse caso base de Fibonacci é esse, se não, a gente retorna x-1 mais x-2. Tá. Fibonacci de 10 ele calculou rapidão, 2 milissegundos. Não vai, mano. Não funciona no Ubuntu.
Vamos ver Fibonacci 20 quanto ele vai. Até agora nada muito horrível. 40 ele já sofre um pouco. 300 milissegundos. Para 45 ele já a travada já é bem chata. Demorou 3 segundos para calcular o Fibonacci de 45. Tá. Mais do que isso vai ficar insuportavelmente demorado. 50 demorou 1 minuto para rodar, se eu não me engano. E agora a modificação que a gente vai fazer é bem pequena para a gente conseguir rodar o Fibonacci. A gente vai declarar um vetor. Eu gosto de chamar ele de memo, que a gente está guardando as respostas dos problemas de Fibonacci que a gente já conhece. Sei lá, vamos até 200 mil. E o que vai acontecer é, a gente vai declarar uma referência PDM, que ela está apontando para a resposta do meu Fibonacci de x. E geralmente a gente marca esse vetor de respostas com o valor -1, para sinalizar que a gente ainda não conhece a resposta. Se a gente chega num estado que já foi visitado e ele está com algum valor diferente de -1, é porque a gente já sabe a resposta, então a gente retorna o que a gente conhece. Se não, a gente calcula na hora. A gente tem que só tomar cuidado de inicializar esse vetor de respostas com -1 antes de chamar a recursão. E agora a gente só calcula. Este rodado de 45 demorou 4 segundos, acho. Pronto. Caiu para 7 milésimos de segundo. A diferença é brutal. E aconteceu justamente o que eu mostrei para vocês. Todos aqueles subproblemas que a gente sabia a resposta não estão sendo mais calculados de forma redundante. E é esse que é o ganho gigante de programação dinâmica. A gente continua resolvendo os problemas de forma recursiva, só que com esse truque simples de guardar as respostas, a gente ganha um tempo de execução absurdo. É ridículo. E agora a gente precisa saber analisar o tempo que um problema de programação dinâmica roda. Geralmente o que acontece é que a gente tem a nossa matriz de memorização, no caso do Fibonacci é só um vetor, mas nada me impeça de ter problemas que eu modelo com 2 parâmetros no estado, 3, e assim vai. Então o que acontece para você analisar um problema de programação dinâmica é o seguinte, você tem que olhar para a sua matriz de memorização. Quais são todos os estados possíveis do meu problema? No caso do Fibonacci, a gente tinha n, né? Então, para cada um dos n estados, no pior caso, eu vou ter que calcular n deles. Mas, se a gente for olhar o código, eu só fazia uma soma e um retorno de função, né? A cada vez que eu visitava um estado que eu não estava calculado antes de definir ele. Então, para o Fibonacci em específico, a gente tem que calcular para n estados e fazer um trabalho O de 1. Então, a gente vai resolver em O de n isso aqui. É muito melhor do que 2 elevado a n sobre 2, né? Absurdamente melhor. Só que tem um problema aqui. A gente está gastando memória em 2 situações. Eu estou definindo o vetor de memorização, um memo, que ele tem tamanho n. Então, eu já estou gastando memória linear para ter a resposta do Fibonacci. E não só isso, mas eu estou empilhando chamadas de função no programa, né? Então, além daquele vetor de n posições, eu vou ter, possivelmente, n chamadas empilhadas no meu stack. E isso me traz 2 problemas. Primeiro que eu preciso de muita memória só para ter o cálculo, e eu corro o risco de tomar Stack Overflow. Porque pode ser que a minha pilha de recursão não aguente resolver o problema. E isso dá para ver, fica muito claro de ver isso. Agora, tipo, a gente vai tentar rodar Fibonacci para 140 mil. E deu ruim. Não era para isso ter acontecido. Mas enfim, história. Se eu não tomar cuidado e eu deixar muitas chamadas de função empilhadas, eu vou tomar segfault na testa. E tem ainda um terceiro jeito de calcular Fibonacci que é ainda mais eficiente. Repara que a gente só está usando 2 estados anteriores nesse cálculo, né? Então não faz sentido eu guardar 200 mil valores de Fibonacci se eu só estou interessado em um. O que dá para a gente fazer é o seguinte. Eu declaro 2 variáveis. Usar long e long agora, porque a gente pode chegar em valores muito grandes, né?
eu vou definir um mod para eu sair tirando o mod da divisão, para não ficar valor muito grande de Fibonacci, a gente não tomar overflow. Eu vou fazer o seguinte, eu quero calcular o Fibonacci com memória constante. Eu não quero guardar nenhum valor que eu não vou usar, eu só estou interessado em calcular o Fibonacci do N, e eu também não quero empilhar nada na recursão. Então o que a gente faz é, se eu quero calcular Fibonacci de N, eu vou jogar no meu Fibonacci antigo o valor do Fibonacci de agora, que eu vou ter o próximo, né? Fibonacci de x menos 1 é Fibonacci de x, eu estou calculando o Fibonacci de x mais 1. E o Fibonacci que eu tinha o valor agora está virando o Fibonacci passado, né? Então eu troco eles. E a minha resposta vai estar guardada no FibPrev. E essa solução vai dar para a gente Fibonacci com odd n em tempo, porque eu estou fazendo essas n iterações aqui. Em cada um desses corpos do loop eu estou fazendo um trabalho constante, é só uma soma e o resto é de divisão. E eu estou guardando só duas variáveis, né? Eu estou evitando guardar todo aquele vetor de memorização. Tá claro, gente? Se eu estiver falando muito rápido ou atropelando vocês, me avisa que eu volto. Tranquilo aqui? É porque o Fibonacci ele pode ficar muito grande, né? Imagina que eu resolvo calcular a Fibonacci de 150 mil. Eu não sei o tamanho dessa coisa, né? Pode ser que ele não caiba no long. E aí eu vou sofrer overflow. Então, o vai estar correto, isso. É só para não tomar overflow enquanto estiver fazendo o cálculo, porque os valores podem ficar muito grandes. Vamos ver se isso aqui calcula certo. Fibonacci de 5. Certo? Maravilha, funciona. E é basicamente essa a ideia. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse jeito de calcular Fibonacci iterativo, que o que a gente está fazendo é, eu não estou fazendo chamadas de recursão para o computador. Eu tive que impor uma ordem do cálculo dos estados para respeitar as dependências. Ah, olha o Fibonacci de 6, ele estava dependendo do 4 e do 5, né? Só que eu não consigo calcular ele de imediato. Eu tenho que vir das folhas e depois calcular como a gente memorizou, esses caras caem fora, né? Estou calculando todo mundo uma vez só. Então a jogada, quando você faz isso de forma iterativa, eu vou olhar para as dependências do meu cálculo. Fibonacci de 6 eu vou depender de todo mundo que está aqui atrás, né? Esses dois caras eu tenho porque eles são casos básicos. Depois eu calculo 3, depois o 4, depois o 5 e depois o 6. O problema de programação dinâmica iterativa é que quando você faz ela de forma recursiva, você está falando só para o computador, olha, a minha relação indutiva é essa. Se vira, ordena o cálculo dos estados para mim, eu estou pagando o preço de empilhar as coisas na pilha de recursão, só que eu garanto que o cálculo vai estar sendo feito na ordem certa de dependências. Quando eu abro mão da pilha de recursão, eu estou jogando o cálculo das coisas na ordem certa. Só que eu ganho em performance, como vocês conseguiram ver, né? Eu não precisei ter o overhead da pilha de recursão e eu consegui jogar a minha dependência de memória para baixo. No caso do Fibonacci, eu consegui fazer memória constante. Mas dependendo do problema, você pode ter um problema quadrático que fica linear em memória ou coisas desse tipo. Alguma dúvida até agora? Suave? Beleza. E agora que a gente tem mais ou menos os fundamentos de programação dinâmica, eu queria falar de alguns problemas mais legais. Tem dois em específico que eu queria comentar hoje. O problema de programação dinâmica mais famoso assim, é o problema da mochila. Alguém já ouviu falar? Já ouviram falar, beleza. Carlinhos fez a gente fazer o problema da mochila com pilha, cara. Ele não deixou a gente usar a recursão ano passado. Talvez ele faça isso com vocês também.
Mas aqui a gente vai fazer na suavidade, pode usar a pilha de recursão e C++ está tudo permitido. O problema da mochila é o seguinte, imagina que você é um ladrão, você vai entrar no museu. Você tem alguns itens lá que cada um tem um valor e um peso. O seu objetivo como ladrão no museu é roubar o máximo que você puder e maximizar o valor dos itens que você vai roubar. Só que tem uma restrição. Você tem uma mochila e essa mochila tem uma capacidade de peso limitada. Sei lá, vamos chamar de S. A mochila consegue segurar no máximo S unidades de peso. E cada um desses N itens do museu, cada um deles tem um valor e um peso. Então, resumindo, a gente quer pegar algum subconjunto desses elementos de forma a maximizar o nosso lucro. Alguém tem uma ideia para resolver esse problema sem nenhum compromisso com performance? Pode ser uma ideia simples assim, em qualquer complexidade temporal. Você? Tentar. Isso, testa tudo. Para testar tudo, a gente vai, no fim das contas, a gente vai olhar todos os subconjuntos, né? Sei lá, eu posso pegar nenhum desses elementos, eu posso tentar pegar só esse, ou só esse, ou só esse, pego 2 a 2, 3 a 3 e eu vejo o que acontece, né? Se eu for fazer essa solução de força bruta, o que eu faço? Para cada um desses subconjuntos eu vou olhar. Eu estou estourando peso? Se eu não estiver estourando peso, eu anoto o valor e é o melhor que eu consegui fazer até agora, né? Beleza, só que tem um problema. Essa solução é exponencial, porque eu tenho 2 a n subconjuntos possíveis. E eu preciso fazer isso aqui de um jeito mais esperto. E a sacada disso aqui é que a gente consegue representar o problema na mochila com estados, né? Imagina que eu sou o ladrão e acabei de entrar no museu. Eu tenho uma situação de decisão que é a seguinte. Como eu posso pegar os itens em qualquer ordem, que isso não importa, né? Eu vou acabar gerando todas as possibilidades de qualquer forma. Então eu posso falar, esse aqui é o item 0, esse aqui é o item 1, esse aqui é o item 2, até n-1. E um jeito de modelar o problema da mochila é que a gente tem algumas instâncias de decisão, que a gente vai chamar de estado do problema. A gente vai chamar a situação que eu tenho alguma capacidade S' restante na minha mochila. E estou tentando escolher algum item. Isso aqui representa completamente o meu problema, né? Quando eu entro no museu, eu ainda não escolhi nada. Vou tentar escolher o primeiro dos elementos. E eu ainda tenho a capacidade total S da mochila, né? Então essa é a primeira situação que eu vou me deparar quando eu for tentar roubar. Beleza. Só que a cada situação do problema, eu tenho só 2 opções possíveis, né? Ou eu pego o item se eu posso, ou eu não pego, na expectativa de conseguir fazer melhor depois. Então, para cada estado, a gente tem 2 transições, né? Uma que é pega, e uma que é passa. Se eu resolver pegar o item, eu vou chegar num estado de decisão, que eu vou tentar escolher o item I+1, eu tento pegar o próximo, e eu tenho S menos o peso do IS, né? Finge que eu estou guardando o peso dos caras num vetor chamado weight, e o valor deles num vetor chamado value. Então, se eu escolher pegar o item, eu chego nessa instância do subproblema. Eu estou sendo confrontado com a decisão de escolher ou não o próximo, e a minha capacidade está reduzida. Só que eu também podia ter tomado outra decisão, né? Eu podia simplesmente falar, não vou pegar esse cara, na expectativa de fazer melhor. Então eu chego no estado I+1, S ainda. E o que isso aqui sugere? A estrutura desse problema de otimização é recursiva. Porque imagina, eu quero saber qual é o melhor que eu consigo fazer agora. Só tem
duas possibilidades, né? Ou o melhor que eu posso fazer agora é pegar o valor do cara e pegar a melhor resposta para esse estado, ou não pego e tento a melhor resposta desse estado. Então o que está acontecendo aqui, na verdade, é que o meu espaço de possibilidades não é exponencial. O meu espaço de possibilidades está restrito a todos os estados válidos que o meu problema da mochila pode assumir. E o que seriam todos os estados válidos? Eu vou começar com um peso que eu posso carregar, que é S, e eu não posso ficar com peso negativo, porque minha mochila tem uma capacidade. E eu posso escolher um dos N itens, né? Eu posso estar escolhendo o primeiro, o segundo, o terceiro, até o cara N-1. Então, o tamanho do espaço de possibilidades, na verdade, não é 2AN. É S vezes N. E imagina que você sabe responder esse cara aqui. Imagina que você tem a resposta. Quanto custa computacionalmente para eu calcular esse estado aqui com base nesses dois? Só vou tirar um máximo, né? Eu vou pegar o máximo entre o valor de pegar o item mais o melhor que eu faço com esse cara, com o melhor valor que eu faço com a outra opção. Eu tiro um máximo entre um valor já pré-calculado e uma soma. Eu faço trabalho constante para cada um desses estados. Então, na verdade, eu saí de um problema que eu estava olhando para um espaço exponencial de decisão e caí para um espaço de S vezes N possibilidades. E a ideia de resolver esse problema vai ser exatamente igual ao que a gente fez com Fibonacci. A gente vai guardar as respostas do problema numa matriz de memorização, não vai ser mais um vetor, e a gente vai escrever a definição recursiva do problema. E agora eu vou precisar codar isso aí. Tem um problema no SPOD chamado knapsack, se vocês quiserem abrir agora para ler. SPOD/knapsack, alguma coisa assim. Beleza, agora vamos ver o código desse negócio. O problema ele vai ser exatamente a situação do problema da mochila que eu expliquei para vocês. E tanto o peso quanto o número de elementos vai até 2000. Suave. Então a gente vai precisar representar as respostas desses estados com uma matriz de memorização. Colocar um pouquinho mais do que 2000 para não ter problema. Ele vai dar o N e o S para a gente. N vai ser a quantidade de elementos que a gente vai tentar roubar, S vai ser a capacidade da mochila. Tá. A gente precisa também saber qual é o valor dos caps. Tá, beleza. Agora, como que vai ficar a programação dinâmica de fato? A gente vai ter os nossos dois estados, né? A gente vai ter o cara que a gente está tentando escolher, vou chamar ele de int. A gente tem a capacidade atual da mochila, vou chamar de cap.
caso base da programação dinâmica é quando eu não tenho mais nada para escolher, né? Sim de igual a n, só retorno 0, porque eu não tenho mais o que eu fazer. E se por algum motivo infeliz eu escolhi alguém e fiquei com capacidade negativa, eu vou retornar menos infinito, para sinalizar que eu fiz uma decisão, uma opção que não era válida. Isso aqui é mais ou menos padrão, essa parte do código a gente sempre faz uma programação dinâmica. Oi? Então, é meio que um bisou, né? Um número que a gente escolhe para quando você soma dois infinitos não tomar overflow. Só que ele é grande o suficiente para representar um infinito. Se você fizer perguntas mais específicas do que isso, eu não vou saber responder. Você já usou o Inset? Não, já foi usado, mas eu não entendi. Ele vai pegar o endereço da matriz e com aquele valor até o momento que você... Só que ele não funciona para qualquer valor que você quiser. Ele funciona para 0, menos 1 e essa droga aí. Basicamente, a restrição é que tem que ser um número que ele é meio que repetitivo. E esse aí, quando for ler de 3F, 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 ele é repetitivo. Para o main7 funcionar direitinho, você tem que usar valores que são desse tipo. Aí esse é o que funciona com o main7. É basicamente isso. Eu tenho os dois casos básicos, que são as situações que ou eu não posso escolher mais, ou eu fiz bobagem e estourei a capacidade da mochila. Se eu retornar menos infinito, eu estou forçando a minha resposta a ser muito baixa, então eu vou acabar desprezando ela. Essa que é a ideia. Eu checo a minha matriz de memorização. Se o estado não foi calculado, se o estado já foi calculado, não tem porque eu expandir a árvore, eu só retorno o que eu tenho guardado. Essa linha de código, essas duas linhas de código vão aparecer em todas as PDs que vocês forem fazer. E aqui é a relação recursiva de fato. Isso aqui é pegar o cara, isso aqui é passar. Se Deus quiser, vai rodar certo, bonitinho, e vai dar a resposta certa. Era int. Opa. Fiz bobagem. Primeiro eu tenho que ver se a decisão não é inválida. Sussurrar pra nós, né? Tô fazendo bosta. Vê o código, por favor. Ah, é verdade. Valeu. Treze.
É isso aí. Problema da mochila. Só que agora eu queria levantar outra questão com vocês. Agora eu sei calcular qual é o valor ótimo do meu problema da mochila. Só que seria bom eu saber como eu escolho os itens, né? E eu queria escrever um problema da mochila na mão com vocês para explicitar o grafo de dependências igual eu fiz com o Fibonacci. E aí vai ter uma ideia legal aqui para recuperar a resposta de uma programação dinâmica. Eu vou criar um caso pequeno artificial só para a gente conseguir olhar o que está acontecendo. Imagina que eu tenho um problema da mochila com 3 elementos só. Eu não quero saber só qual é o melhor que eu consigo fazer, eu quero saber quais caras eu escolho também. E a mochila tem capacidade 7. Tá, do jeito que a gente modelou o problema, a nossa primeira instância de decisão vai ser estado 0,7, né? Eu estou tentando escolher esse cara aqui e ainda tenho capacidade completa. Eu posso pegar esse cara aqui ou não. Se eu resolver pegar ele, eu vou cair no estado 1, 5. E eu vou marcar na aresta o valor dele, que é 10. A outra possibilidade também seria não pegar, né? Então eu chego no 1,7. Ganhei 0 fazendo isso. Tá. Aqui na minha segunda decisão, eu vou tentar pegar o cara com peso 2 e valor 20. Se eu resolver pegar, eu marco 20, que foi o valor que eu consegui na aresta. Desconto 2 do peso, caio no estado 2,3. Se eu resolver não pegar, eu ganho 0, caio no estado 2,5. Se eu resolver pegar esse cara, eu caio no estado 2,5 e ganho 20 por isso. Se eu resolver não pegar, eu caio no 2,7. E agora, finalmente, a última decisão, né? Esse cara eu não consigo pegar o último porque eu só tenho 3 de capacidade, ele custa 4. Então eu só posso cair no 3,3. Esse aqui eu consigo pegar o valor 30, eu caio no estado 3,1. Ou eu posso não pegar e cair no 3,5. O 2,7 eu posso pegar e cair no 3,3. Ou não pegar e cair no 3,7. O que tem aqui é toda a árvore, o grafo de dependência no problema, né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês para quando a gente faz programação dinâmica é que sempre que a gente vai fazer a solução recursiva cíclicas. Porque se a gente tiver um ciclo de dependência, você vai ficar chamando recursão, o negócio vai rodar para sempre e você nunca vai ter uma solução para o problema. Então, basicamente, o que você tem que olhar para resolver um problema com programação dinâmica, primeiro, as dependências são cíclicas. Se forem, já fudeu. Você não consegue. Se elas forem acíclicas, você também tem que se ligar que a resposta do seu problema tem que ser alguma combinação da resposta dos subproblemas. E aí que entra o raciocínio indutivo. A gente está expandindo a nossa capacidade de resolver problemas com recursão. Tá, e se a gente for olhar para esse problema da mochila, o fato do espaço de estado ser pequeno, aquele n vezes s, muitas vezes a gente vai ter coisas desse tipo. Que a gente vai ter um overlap de estados. E é por isso que a programação dinâmica acaba sendo eficiente. Porque você vai só calcular uma coisa uma vez, ela vai estar disponível para todo mundo que for chamar o cara. No caso, se a gente for chamar esse cara aqui primeiro, ele vai chamar ele já não estando calculado, vai calcular a sua subárvore e beleza, voltou. Só que em algum momento do tempo, esse cara chama esse. Só que como ele já foi chamado por esse cara aqui, a resposta vai voltar em O de 1. E é, assim, escancaradamente isso que está acontecendo no seu problema de PD.
E outra coisa, quando a gente quer a resposta do problema da mochila, no final das contas o que está acontecendo é, eu quero o caminho nesse grafo aqui, que me dê o máximo, a maior soma dos pesos nas arestas, né? Então se a gente for olhar aqui, todas as possibilidades seria isso, né? Eu pegaria esse 30, pegaria esse 20 e pegaria o 0. É o melhor que eu consigo fazer. Então para a gente recuperar as decisões que a gente tomou, daqui para chegar aqui, eu escolhi não pegar, né? Então o cara 0 caiu fora, não peguei. Daqui, eu escolhi pegar, o cara 1 entrou. Caminhei para esse estado, qual foi a minha decisão ótima nesse estado aqui? Escolhi pegar. Então, para eu ter o valor de 50 na minha PD, eu escolhi pegar o 1 e o 2, ignorei o 0. A ideia é basicamente essa. Você vai olhar para esse grafo, você consegue, se a sua PD já está calculada, você sabe o valor ótimo dele, você tem uma expectativa de ganhar 20 aqui, mais o 10 da transição, você simplesmente vai olhar, se eu for para a esquerda, eu vou ter o melhor valor possível? Se isso for acontecer, eu pego o cara e pego de novo recursivamente, né? Se não, eu vou para outro cara e eu toco o baile. Eu queria mostrar o código para vocês, eu tentei achar um problema de knapsack em Judge que tivesse a recuperação, não consegui achar, então a gente vai fazer de um jeito meio porco mesmo. Eu peguei 2 casos de teste do SPOD só para a gente ver fazer o código e vocês terem uma noção de como recupera. A ideia é basicamente o seguinte, a gente vai ter uma função void que chama recover. Como essa função void está navegando nos nós daquele grafo, a gente precisa passar os parâmetros, o estado para ela saber onde ela está. Então a gente vai passar ind e capacidade também. O caso base é quando eu não tenho mais quem escolher. E qual é a jogada? Eu vou definir um vector global e é nele que eu vou guardar o índice dos elementos que eu vou pegar. Então, para aquele problema em específico, depois que eu chamar essa função de recover, eu gostaria que tivesse 1 e o 2 aqui. Tranquilo? Tá, suave. Agora eu tenho um caso base. E depois que eu tenho o caso base, eu preciso tomar a decisão de qual caminho no grafo eu sigo, né? Se é pegar ou não pegar. Então, o que a gente faz é... A gente descobre o quanto a gente vai ter de lucro seguindo o caminho do pega. A gente descobre quanto a gente vai ter de lucro passando. Se pega for maior ou igual a passa. Eu pego o cara e recupero para o próximo estado. End, não ir. Se não, eu só vou tentar recuperar para o próximo. O vício dos macros é muito forte. Agora eu vou dar uma roubada, vou pegar os casos de teste do próprio SPOD.
Eu vou pegar o primeiro e o quarto elemento. Se eu for somar, o valor vai ser... Certo isso aqui? Oito mais 5, 13, certinho. Consegui recuperar a resposta. Vou pegar o primeiro e o quarto. Poderia rodar isso aqui em outro teste também, eu separei outro. Mas a gente não ganha muita coisa, né? Vou rodar só porque... Pronto, ele conseguiu recuperar também para esse teste aqui. E é basicamente essa ideia. Quando você é obrigado a recuperar a resposta de um problema de programação dinâmica, pensa sempre naquele grafo. Pensa na transição entre os estados, pensa nas ações ótimas que você está tomando. Se você vê que o caminho que você vai seguir até um estado terminal vai ser a sua melhor opção possível, você coloca a resposta correspondente à sua melhor ação. No caso específico do problema da mochila, é pegar o elemento ou não. Mas dependendo do problema que você for resolver, você trata caso a caso. E é só isso. O problema da mochila, fechou. Alguma dúvida? Todos esses códigos vão estar no caderno, se vocês precisarem. Suave? E antes de fechar o dia, eu queria discutir mais outro problema com vocês de PD, que ele também é bastante recorrente. Não tanto quanto o problema da mochila, porque boa parte dos problemas de programação dinâmica que aparecem são variações do NAPSEC. Mas eu acho que é legal. O outro problema que eu queria mostrar para vocês é o problema do LCS, Longest Common Subsequence, maior subsequência comum. A ideia é basicamente, eu vou te dar duas strings, sei lá, S1, a batata, e S2, a barata, e eu quero saber qual é a maior subsequência comum a essas duas strings. Só batendo o olho aqui dá pra ver, né? Seria isso aqui, né? Só tem uma letra que não está em comum. E a gente resolve isso com programação dinâmica também. Eu queria só que vocês tentassem um palpite para modelar esse problema, que é tipo a parte mais chata de enxergar a solução. Mas tipo, tentando ver a formulação recursiva, definindo o estado e algumas transições, alguém tem algum palpite do que a gente pode fazer? Alguma ideia? Primeira coisa, quando a gente modela um problema de programação dinâmica, a gente tem que saber como a gente representa o problema. Para isso aqui em específico, eu vou soprar a resposta, já que ninguém conseguiu, a gente vai setar dois ponteiros. A gente vai comparar string a string e a gente vai tentar decidir se a gente pega ou não pega. Para isso aqui a gente vai ter uma PD de IJ, o I é esse cara e o J é esse cara. Tem três coisas que eu posso tentar fazer. Para esse caso em específico, as letras batem. Então o que eu posso fazer é, eu coloco o A na minha resposta, movo esses dois ponteiros para frente, e vou resolver o mesmo problema de novo. Cair na formulação recursiva. Só que isso é o caso que eu posso pegar, né? Não necessariamente eu posso, não necessariamente eu devo. Pode ser que pegar agora me ferre depois. Então tem três transições na real. Uma delas depende da letra ser igual. E duas delas você pode simplesmente usar. Eu posso tentar ignorar esse cara. Eu decidi que eu quero tentar não adicionar ele à minha subsequência comum. Eu ando de novo, ou eu deixo o I quieto
e ando com J. Eu desprezo essa letra aqui. E nesses 3 casos, eu vou cair no mesmo problema de novo. Eu tenho a minha relação recursiva. E agora eu queria saber de vocês, quantos estados possíveis eu tenho para esse problema? Na nossa ideia de programação dinâmica. Finge que, sei lá, esse cara S1 tem tamanho N e esse cara S2 tem tamanho M. São quantas configurações diferentes desse problema que eu tenho que analisar? No pior caso. Mesma ideia da mochila, cara. O que está definindo esse problema? Onde as variáveis estão andando? Você. Qual o tamanho do espaço? Isso. NN. Para esse aqui vai ser similar ao problema da mochila. Só que ao invés de tentar escolher um item e ter uma capacidade, eu só vou sair andando com todas as configurações possíveis de ponteiro. Passar por código dessa aqui agora. Esse o problema está no HackerRank, ele pede direto que a gente recupere a resposta. Oi. Fala mais alto, por favor. Subsequência, não substring. O problema do HackerRank vai pedir para a gente achar a subsequência. Mas para você fazer isso, você precisa saber o tamanho, né? Também. A quantidade de spam que vai vir no meu e-mail vai ser... Se quiserem abrir o problema, não coloquei link no lugar. Vamos daqui mesmo. Esse problema vai ser a mesma coisa, só que ao invés de lidar com string de letras, a gente vai lidar com uma string de números. Nenhum problema muito grave, a gente só guarda como um vetor mesmo de inteiros. Só para contextualizar vocês, o A vai ser a primeira string do enunciado, o B vai ser a segunda, N vai ser o tamanho da primeira e o M vai ser o tamanho da segunda. Mesmo esquema, a gente define a matriz de memorização. Eu tenho N vezes M, né? No pior caso é 1000 de cada lado. Primeiro resolve a programação dinâmica.
O I e o J vão ser os dois ponteiros que eu comentei com vocês. O I vai ser o ponteiro sobre a primeira string, o J sobre a segunda. Nosso caso base vai ser, se eu não tenho mais caracteres para tentar acrescentar, eu simplesmente caio fora. Se é igual a N ou J é igual a M. Retorno 0, não tem mais o que fazer. Sigo o protocolo. Isso aqui é a nossa decisão de pegar o cara ou não, quando eu posso, quando os elementos são iguais. Se não, eu vou tentar as duas outras opções. E a programação dinâmica é só isso. A gente escreve a nossa relação recursiva. Oi? Oi? É verdade, não ia rodar. Então aqui. É isso. Vou dar o caso do teste para ver se eu não fiz bobagem. Só para ver o tamanho primeiro. Devia dar 3. Deu ruim. Provavelmente esqueci já. Coisa que mais acontece, isso aí. Esquecer de inicializar a memória. Três, tá certo. E agora, para recuperar, vai ser a mesma ideia. A gente tem aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês do problema da mochila, só que agora são 3 decisões possíveis, não são mais só 2. Né? Então a gente vai ter que olhar para os 3 caminhos de novo. A gente vai escrever a função de recover. Vou passar os parâmetros que definem o estado da programação dinâmica. Escrevo o caso base também. Se eu não tenho mais quem pegar, eu volto. Preciso do meu vetor global de resposta também. Tá, então a gente tem 3 possibilidades, né? Eu vou chamar o pega de um negócio feio. O que está acontecendo aqui é que se os 2 caracteres forem iguais, eu vou fazer a transição bonitinho, eu vou somar 1 na minha sequência que eu estou formando e vai ter o valor dela. Mas se as 2 letras não são iguais, eu estou só jogando menos infinito para me sabotar e não deixar essa decisão influenciar a minha vida. Isso vai ser o pega. E eu tenho 2 condições de pasta, né? Vai ser o PD do I mais 1 J. E o passa 2 vai ser o PD do I J mais 1. Aí eu tenho 3 casos possíveis, né? Ou pegar o elemento é a melhor opção. Se pegar o elemento não for a melhor opção, ou eu pego o passa 1 ou eu pego o passa 2. Então a primeira condição vai ser pega maior igual a passa 1 e pega maior igual a passa 2.
Eu vou colocar um número na minha resposta e vou recuperar para o estado correspondente, recursivamente. Se não, se o passa 1 for maior ou igual ao passa 2, se não entrar em nenhuma dessas condições é porque o passa 2 é o melhor. Vamos ver se funciona. A porra do macro de novo. Ninguém viu. Três, quatro, um. Isso faz sentido? 3, 4, 1, 3, 4, 1. Tá valendo. Parece bom. Oi? Acho que não, qualquer uma funciona. E é isso, gente. Era tudo o que eu tinha que falar por hoje. Alguma dúvida? Alguma coisa que eu falei não ficou claro? Algum código está confuso? Ah, isso é um operador ternário. O operador ternário ele é uma expressão que você bota uma condição se a condição for verdadeira. Cadê o operador ternário? Aqui, olha. Eu estou colocando uma condição. A minha condição é, as duas posições têm valor igual? Se isso aqui for satisfeito, executa isso aqui e a minha expressão vai retornar esse valor. No caso da condição ser verdadeira. Mas se ela for falsa, o que essa expressão retorna é esse outro valor. O que está acontecendo aqui em português é, as duas letras são iguais, então eu posso de fato pegar. Jogo isso aqui. Se eu não puder pegar, eu simplesmente jogo menos infinito para sabotar a minha resposta e não deixar essa transição ser a resposta final. Faz sentido? Basicamente isso. E outra coisa que eu esqueci de explicar, tipo, eu só joguei para vocês, é que esse trecho de código aqui, isso aqui é uma reference. É diferente de um ponteiro, porque um ponteiro está me dando um endereço de memória. A reference do C++, eu defino ela e tudo o que eu fizer com a variável que eu defini com a reference, no caso o PDM, vai acontecer com a variável de verdade. E eu escrevo me repetindo e escrevendo memo e j toda hora. Porque se eu fosse fazer isso, seria insuportável. Economiza seu tempo, economiza dedo, e é essa a jogada. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Fechou então.